Exatamente, gente. Bom, para quem não sabe ainda, né, não está acostumado com a linguagem da numerologia, eu sempre falo que a numerologia ela está em último lugar aí do ranking de popularidade, né? Antes está a astrologia, está o tarô, mas na numerologia a gente também trabalha com essas formas de leitura todos os anos. Então, todo ano, gente, a gente tem um número diferente que influencia, que reflete as características daquele ano, na verdade, né? Os números, eles não fazem previsões pontuais. Eles dão um termômetro para a gente sentir o terreno. Então, quando a gente olha, por exemplo, outros anos, 7 aí no passado, a gente vê algumas características em conjunto. E o 7 é o número que mais fala sobre espiritualidade na numerologia. É um número que é muito voltado para esse tipo de pesquisa espiritual, esotérica e até mesmo científica, né? Então agora nós estamos caminhando aí para uma visão mais científica até mesmo desses temas aqui. Então assim, daqui a pouco vocês já vão ouvir aí falar do ano 7, que é um ano de espiritualidade, que é um ano que traz aquele sentimento de filho órfão, sabe? A gente procura um lugar onde a gente pertence, a gente olha mais para dentro, e isso está influenciando todas as pessoas, tá, Ed? Então, não é assim uma coisa individual, é global mesmo. As Essa é nações são geral, né? influenciadas pelo 7. Exatamente. E esse número, né, ele representa uma parada, muitas vezes. Ele representa a pessoa fazendo conclusões, tirando reflexões dos acontecimentos. Ele não é um número fisicamente ativo, mas sim mentalmente muito ativo. Então, vocês vão ver que as pessoas vão se tornar mais curiosas, que elas vão buscar mais informações. E pode ter certeza que o pessoal vai começar a contar muitas coisas aí sobre o número 7, né, que é o número ligado realmente à aliança do homem com Deus, né? É o número do sagrado, é o número da meditação, é o número da introspecção. E eu queria até separar alguns conselhos para as pessoas, na verdade, né? Conselhos que são práticos, simples, que a gente deveria seguir sempre, mas que no ano 7 eles fazem mais diferença ainda, porque são essas questões que serão testadas para todas as pessoas, né? Então, assim, tem gente que já vem com muito 7, né? Com alto percentual aí de número 7 em si. E outras pessoas menos. Aquelas que têm o 7, para elas vai ser um ano muito marcante, tá? Então vou dar essas pistas aí para começar. Se você nasceu nos dias 7, 16, 25, mês de julho, se a soma da sua data geral é um número 7, se você sabe que você tem o 7 no seu nome, você, né? Um 7 no seu nome, na alma, na impressão, na expressão, quanto mais 7, mais o ano que vem vai ser marcante. Por quê? Ele vai tocar você mais profundamente nessas questões. Tá. Ele vai ser um termômetro para você ver como é que você está lidando com o seu conhecimento, com o seu sentimento, com a sua racionalização, com os seus estudos, né? O 7 ele é um ano de especialidade, especialmente. Então, todas as pessoas aí, começa as dicas aí, devem se espiritualizar mais, buscar mais sua verdade interior, não seguir modismos, como a gente quer fazer as coisas igual todo mundo. E no 7 isso é degradante, isso é irritante. Você vai perceber que você não se encaixa mais. Então busque pela sua verdade interior, né? Busque realmente uma meditação, uma natação, ficar mais sozinho, saber lidar mais com a sua solitude, gente. Tem uma frase aí que diz assim, né? Antes só do que mal acompanhado. Para o 7 é perfeito isso. Porque essas pessoas, né, que têm o 7, elas já têm uma facilidade para se incomodar com os outros. O 7, ele é crítico, ele ali mora junto e ele vê que aquela comida não tá boa, ele vê que aquela limpeza não tá boa. É quase Então, um né, virginiano. é quase um virginiano, tem um traço muito parecido. E as pessoas, elas devem entender isso nesse ano 7, né? Ou diminuir a sua expectativa para viver melhor com as outras pessoas, né? Então eu posso optar por ficar mais sozinho, se eu me reconheço nessa natureza, ou eu diminuo essa minha exigência um pouco para me adaptar às pessoas, porque elas são diferentes, não é? Sim. E fora isso também, né?
ler nas entrelinhas, observar, ler ali tudo antes de assinar. O 7 ele precisa disso. Ou as situações da vida dele, elas serão sempre duvidosas, porque isso é um chamado a investigar melhor, a estudar melhor, a observar aquilo que você está fazendo, a colocar o pé devagar no terreno, né? Uhum. Então, assim, esse conselho ele vale para todo mundo no ano que vem. Se você já é uma pessoa assim, ótimo, porque o ano que vem ele tende a ser aí um ano de revelações, de descobertas, de retorno à mentalidade mais científica das pessoas, né? A gente estava num processo bastante emocional, bastante visceral. As pessoas elas acreditam naquilo que elas sentem, naquilo que elas gostam, né? É um reflexo muitas vezes do 6. O 6 ele segue o coração, ele fecha o olho às vezes para o que está errado. O 7 não. E que bom, porque a gente estava precisando um pouco disso. As Sim. pessoas estavam ficando aí muito fanáticas, né? E no 7 isso não existe mais. Ele discrimina melhor aquilo. Então, a humanidade vai caminhar nessa direção, o que vai ser muito bom. E para as pessoas que se lembrarem desses conselhos, tentem lidar dessa maneira aí com as contingências, com os desafios e até mesmo com as oportunidades que aparecerem, né? Estudem, observem, analisem, ouçam mais, observem mais, porque o 7 ele tem aquela energia de gato, né? O 7 ele representa o gato. Ele não vai dando tapa assim no rato, jogando para lá e para cá, Sim. até ele poder pegar de jeito. Sim. O 7 é assim, né? Então ele ouve muito, ele pergunta muito, porque é assim que tem que ser, quando a gente quer descobrir alguma coisa, né? E para as pessoas que souberem fazer isso, o ano que vem ele vai ser um ano de muita revelação, de muito encontro interior. O 7, ele, ao mesmo tempo que ele tem essa ligação com o espiritual, ele também tem um lado, como você disse, meio cético, meio ver para quê, né? Então, ele não perde o Completamente. contato com a realidade, né? É o lado negativo do número 7, né? Esses dois extremos, né? O lado ilusionista, o lado que Tá. vai ficando até mesmo meio escapista, né? Ele não quer mais participar, ele foge daquilo e ele dá essa necessidade de fuga muitas vezes, ou ele se torna aquela pessoa que fica realmente muito racional, muito cética, não acredita em nada, perde a fé, né? E vai levando isso para o lado da amargura, da melancolia. Sempre o 7 ele deve lutar contra a melancolia na vida. São as pessoas que têm uma tendência realmente à amargura no lado negativo, né? E eles são tão capazes de enxergar a beleza no mundo, de encontrar a beleza, que eles precisam compartilhar isso, né? O 7, Ed, ele é um número tão sofisticado, ele é um número tão clássico, né? As pessoas no ano 7 aí no Universal 7 deveriam tentar refinar os seus gostos por Uhum. arte, por música, né? A gente não tem aí a sétima arte, que é o cinema, a Sim, gente não tem sim. as 7 notas musicais, a gente não fala que a pessoa vai pintar o 7. O 7, ele é também um número artístico, né? E a gente tem aí excelentes cantores, músicos, instrumentistas, e todos são regidos pelo número 7. Então é um ano também para a gente levar a nossa energia para esse lado, da arte, da magia, da música e dos estudos realmente. Perfeito, perfeito. Pensando nessas questões, né? Uhum. Vamos entrar no 7 esotérico agora, Tá, nessas associações que a gente faz o tá. 7. O 7 ele é um número que tem muito a ver com o elemento água, no sentido da profundidade da situação. Ele não é aquele elemento água como os signos de água, que representa aquela sensibilidade transbordante, mas sim nessa capacidade imersiva que ele tem. Né? É um número que tem muito a ver com o planeta Netuno, tem muito a ver com a Lua, essa parte da imaginação, né? Tem a ver com a casa 12 da astrologia. Então, Hum, essas temáticas, espiritualidade, retiro, assuntos religiosos, mudanças emocionais, tudo a gente vai ver no ano 7, porque ele faz muito essa conexão com esses elementos também. Na astrologia, no tarô é o carro, né? O carro, o Daniel pode falar melhor aí, o uhum. carro tem tudo a ver com o cérebro, essa carta. A gente não tem ali os hemisférios, né? E o comando, né? Um lado comanda o outro. Isso é muito o número 7. O 7 ele é o cérebro, né? Ele é o comando de todas as áreas do corpo para a gente adquirir uma habilidade máxima. Então, gente, é o ano da destreza mesmo. Então,
todas essas dicas aí que vocês puderem pegar, sigam isso. Relaxem, meditem, estudem, observem, não reajam emocionalmente, porque mudanças de humor vão acontecer, mas para vocês aproveitarem o máximo aí do número 7, convém seguir essas dicas que eu passei. Anota, põe lá na geladeira pro ano novo, inclui nas suas promessas de ano novo aí. Faz aí um pouco a Mona Lisa, né, no ano que vem, que às vezes a gente quer reagir, né, tão rápido, a gente responde tão rápido, quer fazer tudo tão rápido e a gente perde, né, os detalhes importantes. E o 7, ele é para a gente prestar atenção a esses detalhes. Perfeito, perfeito. Ricardo, isso daí bate com o tarô? O ano passado eu lembro que bateu muita coisa do que vocês falaram. Na verdade, sim. Eu vou dar uma apresentada rápida sobre o tarô e aí a gente engata aí na astrologia, porque realmente, do ponto de vista astrológico, é um ano fascinante, né? E um ano bem importante em termos não só aí para as previsões individuais, mas para o Brasil e para o mundo, né? Do ponto de vista do tarô, é a carta 7, né? É o carro, e é o seguir em frente. Então, isso vai muito ao encontro, né, do nó do norte em Áries, né? Lá para o dia 18 de julho de 2023 até 12 de janeiro de 2025, a gente vai ter o nó do norte em Áries. O que significa isso? Vai ser uma tônica muito de autonomia, né, de ação, de a gente tomar as rédeas da nossa vida e seguir adiante, não esperando as coisas acontecerem, não esperando realmente ajuda de outras pessoas, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o ingresso do Plutão em Aquário, muito rapidamente em 2023, depois em 2024, onde ele vai ficar por 20 anos até 2044, que vai ter um peso sobre coletividade, a gente repensar a ideia de coletividade, mas de toda maneira, não é ano realmente de ficar esperando a coisa acontecer. Quem ficar aí parado vai ser atropelado pelo carro. Isso aí é um ponto importantíssimo. Aliás, nem vai ficar parado esperando ser atropelado pelo carro, porque as movimentações, os trânsitos planetários vão obrigar todo mundo a se mexer. Todo mundo a se mexer. Em 2019, até quando eu estive lá na Mystic Fair, e a gente não sabia ao certo como é que ia ser o ano 2020, mas sabia que ia ser uma treta do caramba. Sim. A gente dizia o seguinte, até, olha, tinha que segurar as pontas, né, de 2020, 2021, 2022, que depois de 2023 a coisa começava a melhorar, né? E aí, a partir de 2023, e a gente vê os grandes mestres aí da astrologia, Celisa, Robson, dizendo, olha, de 2023 a 2028 a gente vai ver um grande período de prosperidade acontecendo no mundo. Então, assim, um deslanchar. A gente vinha num período, né, até 2020, chegamos no fundo do poço. Estamos aí no fundo do poço, 3 anos. Né, isso não é todo mundo, porque precisa ver as previsões individuais, mas do ponto de vista coletivo, foram 3 anos muito difíceis. Mas agora é um ano que recomeça, vem com tudo, essa recuperação global. Então, esse nó do norte em Áries, a partir de julho, que vai até 2025, já vai exigir aí muita ação, muita atividade, muita autonomia, e que coincide com essa carta no tarô do número 7, que é a carta do carro, né? Agora, falando do ponto de vista astrológico, então a gente tem aí fenômenos muito interessantes que vão acontecer no ano de 2023. Depois eu até pontuo, porque eu peguei as grandes conjunções, e aí a gente vai ter períodos tensos, né? A gente já adianto aí dizendo que o mês de maio é realmente o mês mais complicado para todos nós no ano de 2023. O ano de 2023 vem aí com grandes oportunidades, vem com grandes perspectivas, mas o mês de maio vai exigir uma certa cautela de todos nós. De toda maneira, a primeira grande questão que a gente vai observar e que vai afetar principalmente piscianos, né? O Marcos falou aí, todo mundo que tem número 7 vai ter aí um impacto maior. No caso astrológico, piscianos ou quem tem ascendente em peixes já vai sofrer aí um impacto também muito forte com o ingresso do planeta Saturno no signo de peixes no dia 7 de março, né, de 2023. Isso significa, bom,
Quem é mais vintage, né, Ed? A gente que tem um pouquinho mais de idade. Não parece, mas é, né? Não, a gente não vamos, nós não parecemos. Nós parecemos que somos recém-saídos da adolescência, mas aqueles que já têm um pouquinho mais de idade vão se lembrar o que aconteceu em 1993, né? Ou os temas que vinham em 1993. E aí, é óbvio que não vai ser o mesmo céu, mas alguns temas de 93 muito importantes vêm à tona nesse ano. Isso para todo mundo, né? Porque todo mundo tem peixes em algum lugar do mar. Então, eu até vou dar um exemplo, que eu acho que é só para ilustrar. Em 1993, eu entrei na faculdade. Em 2023, estou entrando no doutorado. Então, vejam que tem a ver, tem certas coisas a ver, né? Então, eu tenho feito uma série de consultas astrológicas e as pessoas já estão percebendo que determinadas questões que estavam em 1993 vêm com uma roupagem nova, com uma cara nova, agora em 2023. Eu também, né? Eu também. Eu me formei em 95 e eu estou começando, quer dizer, espero começar o mestrado esse ano. Pois então é impressionante. E Peixes da Casa 9, que é dos estudos, hein? Dos estudos. Sim. Então não vai ter muito como. Né? Então quer dizer, esses assuntos vão estar muito em tona e as pessoas, assim, piscianos ou quem tem ascendente em peixes, eu brinco, vai envelhecer uns 15 anos em 2. Né? É claro que não é um envelhecimento físico, até pode, até um pouco, né, no caso do ascendente, mas, brincadeiras à parte, mas é um amadurecimento muito forte nos próximos 2 anos. É assumir muitas responsabilidades. E no caso dos mapas individuais, onde Peixes estiver, vai ser exigido a pessoa botar o pé no chão. Então, é um ano o Marcos falou, olha, é um ano de espiritualidade. É um ano, sim, de espiritualidade, mas é um ano também, no caso do pisciano, ou do signo de peixes, ou de todo mundo, de colocar sonhos, é a realização dos sonhos. Daí que vem a história do carro também, que não é a hora agora de ficar sonhando, acendendo vela, tocando tambor, fazendo promessa. É uma hora de arregaçar as mangas e trazer o universo da espiritualidade, o universo da fé, para a ação, para a obra, porque Saturno vem com isso. E nesse sentido, também um ano super, né, interessante para quem trabalha nessa área de espiritualidade ou do universo místico, de estruturar negócios, de estruturar projetos. Então, isso é um ponto super bacana, né? Por outro lado, o universo da picaretagem vai entrar pelo cano também, porque todas as vezes que Saturno entra em peixe, picareta entra pelo cano. Gostei dessa. É a época dos grandes escândalos de religiosos, né? É muita coisa. Então, aqueles que se propõem a fazer traga o amor em 48 horas, entra todo mundo pelo cano, porque vem muita a questão da seriedade na espiritualidade, vem com tudo, né? Então, é um ano de materialização dos sonhos, é um ano de grandes avanços na indústria farmacêutica, e um ano também de grandes avanços em questão de terapias, e também, muito possivelmente, né, a gente vai observar a questão aí de pé no chão de fake news. Né? Netuno estava reinando, fazendo uma lambança desgraçada em Netuno. Né? E aí, as coisas que as pessoas acreditavam, eu falava, gente, as pessoas, né, falavam, como é que as pessoas estão loucas desse jeito? E aí eu falava, é Netuno. Aí... Mas é verdade, porque tem coisa que a gente pensa há 5, 10 anos atrás, tem coisas que as pessoas acreditam hoje que você fala, não é possível que a pessoa está acreditando. Não é possível. Mas o Netuno está em peixes, ele está fortíssimo, está embaralhando a cabeça das pessoas. Né? Tá fazendo um horror. Mas o que vai acontecer? Esse Saturno vai trazer as pessoas na realidade. E vai ser super divertido, porque eu quero ver a cara de ué, para não falar outra palavra, das pessoas, porque elas vão falar que onde eu estava com a cabeça? Porque o Saturno vai passar e vai dar um chacoalhão na cabeça de todo mundo. Então, para não tomar muito tempo, vai ser isso. Agora, claro, esse ano vai ter um sentido, agora vai respingar também nos geminianos, nos sagitarianos e também nos virginianos. Quer dizer, virginiano, geminiano e sagitariano, porque vai nesse período de 2023, 2025, vai formar lá suas quadraturas, né? Então, obviamente, vai ter um respingo
também exigindo uma postura de responsabilidade. O outro ponto importante que vai aparecer aí em 2024, de uma maneira muito rápida, né, entre março e junho, é a entrada de Plutão em Aquário. 2023. Entre março e junho de 2023, e depois ele volta em 21 de janeiro de 2024 e vai até 2044. Em 2008, o Plutão entrou em Capricórnio. Aí foi quando teve aquele rolo, né, do Lehman Brothers. E é engraçado porque desde 2008 até agora a gente viu um balançar de estruturas na economia, na política. Aí veio essa coisa do conservadorismo. Então agora está todo mundo... É aquela brigaiada e a gente tem agora essa tensão, principalmente em 2022, a gente viu muito isso entre Urano e Saturno. Então é com o movimento progressista, com o movimento conservador. Então todo mundo... que é isso, que é aquilo, discussões, né? E aí, enfim, o que a gente vai ver agora já é pode ser que a gente já tenha uma pincelada do que vai surgir nos próximos 20 anos, né? Em termos, um Plutão em Aquário aconteceu há 250 anos atrás, quer dizer, foi durante a época da Revolução Francesa. É óbvio que o céu não é igual, mas possivelmente, o que é possível a gente entender? Bom, uma transformação da tecnologia como a gente nunca viu. Então, não é assim você falar, vai ser um... Não, é uma coisa que a gente nunca viu mesmo. Não é a mesma coisa que você chegasse no ano de 1900 e falasse de iPhone, né, para o Santos Dumont. O cara não ia entender lufas do que estava acontecendo. E é mais ou menos talvez isso que a gente vai observar em breve, né? Vai ser uma coisa fora do normal, né? É fora da percepção, realmente. Agora, Plutão tem a ver com poder. Ou seja, quando em 2008, há 20 anos atrás, quem dominava o poder? Era banqueiro, era industrial, né? Quem que eram as grandes fortunas? Agora, Plutão em Aquário, muito possivelmente, é realmente quem domina totalmente a tecnologia. Vai então, ser assim, tecnologia, né? É totalmente o poder da tecnologia. Então, você não tem... Cara, não adianta, você pode ter trocentos mil títulos acadêmicos, você pode ter trocentos milhões de dólares, você pode até ter não sei quantos milhões de votos. Quem vai determinar o poder vai ser quem determinar a tecnologia nos próximos tempos. Mais do que isso, no meu entender, haverá uma reformulação do conceito de coletividade, né? De coletividade como a gente entende. A gente até já observou um pouco, então, essa questão dos papéis identitários, mas isso talvez virá com muito mais força no próximo tempo. Mas eu nem vou adentrar muito, porque talvez aí no ano que vem, no final, você vai, certamente, porque o seu projeto cresce, aí você vai fazer uma live cada vez maior e fala 2024, e aí talvez esse Plutão em Aquário realmente, quando ele ingressa definitivamente em 21 de janeiro, faça mais sentido. Agora, não pode esquecer, a gente falou do nó do norte em Áries, que vai trazer muita ação. Júpiter em Áries que hoje também. está em touro, né? Que hoje está em touro, né? Quem? O nó do norte. Hoje ele está em touro e ele vai para Áries, porque ele anda ao contrário, né? Para quem não é da astrologia. Mas falando do norte Áries que eu comentei, a gente não pode esquecer que também Júpiter, a partir de agora, semana que vem, até 16 de maio, o Júpiter também segue em Áries. Então vai ser um momento muito bom para os arianos, é um momento onde Áries estiver no mapa das pessoas, também vai ser um momento bem bacana, né? E depois ele entra em touro, né? Entre maio, quer dizer, e aí talvez a gente observe um segundo semestre muito bom em termos de prosperidade de mundo, né? Em questões financeiras. Por outro lado, talvez a gente vá verificar também uma maior preocupação de acumulação, né? Aliás, os taurinos, coitados, que já estão se ferrando, de certa maneira, desde 2019, com o ingresso do Urano e Touro, vão ter aí também e talvez o Touro, o Júpiter passando no Urano vai ampliar, né, os efeitos dessas turbulências que o Urano está causando no signo de Touro. Sim. Talvez a gente veja aí mais mudanças e mudanças muito mais intensas acontecendo na economia e acontecendo na questão do consumo, né? Eu acho, né, que assim, é um novo início de um período realmente de prosperidade.
Não, a gente viu, eu peguei aí as grandes conjunções todas para observar. Não se vê realmente nenhum desenvolvimento da conjunção 2020, alguma coisa de piora de pandemia. Agora, o que dá para ver? Né? Fevereiro e agosto. Possivelmente tsunami, né? Fevereiro, agosto. Fevereiro e agosto, né? Tem umas tensões aí Acabaram complicadas. de perguntar, 2023 vai ser ano de água? Vai. Vai ter, não, Saturno em peixes. Não é, já vou gritando aqui porque já na rádio todo dia vem essa história. Não é ano de Lua, regente Lua. Isso aqui, o planeta regente Lua. Não, isso aqui respeito quem os místicos que acreditam, né? Tem gente mais para astrólogo, né? Ser astrólogo, não tem nada a ver essa história de ano da Lua, né? Nossa, eu grito, desculpa, França. Nossa, a bicha tá histérica, tá nervosa. E ele é pisciano, gente. Ele é quieto, ele é calmo. Mas de vez em quando. Eu tô com o Marte. Não, tem um ascendente em Gêmeos e o Marte tá passando retrógrado, meu ascendente em Gêmeos. Então tá dando. Pera só um pouquinho, só. Porque quando você falou quem tem o Áries no mapa, eu vi uma cara do Marcos assim. Onde que tá meu Áries? Não é? Eu tava 3, pensando né? aqui. O Ricardo tá falando de várias casas e eu tô tentando ligar as minhas aqui. A tua tá na todo 3, mundo... você não é aquário? É 3. Assim, então, é na casa 3. Na 2, Áries na 3, comunicação. Peixe na 2, olha. Ô, França, deixa eu só te falar uma coisa. Não, água, veja só, não é que é um ano de água, porque é o seguinte, a gente tem, esse é um ano muito interessante em termos de harmonia de elementos. Por quê? Porque a gente está com Touro evidenciado. Por que a gente está com Touro evidenciado? A gente vai estar com Júpiter e Urano em Touro, que é um signo de terra. Sim. A gente vai estar com Saturno em Peixe, que é um signo de água. A gente vai estar com Plutão em Aquário, que é um signo de ar. Uhum. Né? Então, e a gente está com o nó do norte em signo de fogo. Então a gente não pode chegar e falar assim, é um ano de água, porque a gente tem elementos muito importantes em cada um dos signos dos elementos. Dos elementos. Né? Então a gente tem um Júpiter passando em Áries, e depois o nó do norte em Áries, que é um signo de fogo. A gente tem o Júpiter depois em Touro, mas a gente tem um Urano também criando uma fuá em Urano. A gente tem o Plutão que entrando em Aquário, que é um signo de ar, né? E a gente tem aí né? E aí tem os eclipses, né? Não vou nem falar dos eclipses, porque tem o eclipse vai ter o eclipse também em Áries e depois o eclipse em Libra. Quer dizer, Libra. Estou a adorar, mesmo com horário em Portugal. Paula, astrologia na prática. Beijinho. Então, oi, Paula. Aí o que acontece? Mas maremotos, tsunamis podem acontecer, porque toda vez que Saturno entra em peixes, causa essa estabilidade, mas tem umas instabilidades também aí das grandes conjunções envolvendo Netuno, né? Importantes. E depois, o próprio, desculpa te cortar, Ricardo, mas o próprio Urano em Touro também dá coisa do vulcão, do terremoto, que o tsunami às vezes é consequência disso, né? Sim. Julho, setembro, forte, a gente pode ver uma forte oscilação de bolsa, né? E aí os investidores, quer dizer, não é uma questão de tem que aproveitar aí o céu, né? Porque veja só, né? Que eu falei, porque você tem aí, na verdade, tem, né? No mês de maio, por exemplo, quer dizer, fevereiro, cadê? Você tem aí entre março e fevereiro, você tem o Marte com Netuno fazendo uma quadratura, né? Depois, você tem em agosto uma oposição do Marte com Netuno, né? Lembrando que você está com o Saturno em peixe. Então, você tem uns pontos aí, mas, por exemplo, o Júpiter fazendo uma conjunção com Urano, né? Isso vai ser entre agosto. Em agosto? Julho, agosto e setembro. Né? E então, que pode... o Júpiter expandindo a energia de Urano, né? Então a gente pode ver. Maio maio é um mês de super tensão, e a gente não pode esquecer que maio vai dar os 6 meses do eclipse, né?
Então, até politicamente, a gente pode ver algum resultado ainda do eclipse do dia 30 de novembro, né? Foi dia 20 e pouco de 25 novembro, eu acho. de novembro, que teve foi 25, dia 30. Foi um pouquinho antes do segundo turno, né? Foi 25 de novembro que foi o eclipse. A gente vai ver aí o fim desse ciclo. Então, é um pouco desse ano, quer dizer, um ano de grandes questões astrológicas, né? Acontecendo. Então, o importante é a gente manter calma, né? Mas muita ação. Muita ação. Eu vi que teve pessoas aí perguntando sobre os signos. Não dá tempo, já fiz dos signos não dá, mas, gente, assistam o programa do Ricardo, ele fala todo dia, tá? De segunda a sexta, na Vibe Mundial. É só ir lá que ele fala dos signos de todo dia, né, Ricardo? Eu vou fazer um especial, acho que no dia 1º, não, dia 1º ninguém merece, mas no dia 3 eu vou fazer os horóscopos do ano para todo mundo. Legal, legal. Mas do Brasil, o que você ia falar do Brasil? Que você. Então, Brasil. Brasil, o que a gente vê é um primeiro semestre. Todo mundo fica com essas histórias. O primeiro semestre. A gente não pode esquecer que no mapa do Brasil, né, a gente tem aí uns eclipses que vão. Deixa eu só abrir aqui o mapa que eu já tinha, só para não. Né? A gente vai ver aí, né, o Júpiter passando por Áries e por Touro, na casa 3, né? E passando, inclusive, por Saturno, quer dizer, para a questão de educação, talvez educação, comunicação, pode ser um ano positivo para o Brasil. Em termos de questões econômicas, há uma possibilidade de melhoria importante no segundo semestre, né? No segundo semestre. Talvez nas grandes conjunções existe um período tenso, né, de tensão. Aliás, inclusive mês de maio, talvez a gente veja uma tensão mundial, talvez aí não só no Brasil mesmo, né? Não só no Brasil. Não, diga coisa boa, mas você falei um monte de coisa boa aí. Sim, gente, a parte financeira vai melhorar, né? Que você falou, o Brasil vai entrar numa coisa de prosperidade, não vai ser um boom ainda, né? Como você disse, mas já vai dar uma melhorada. Vai ter muita oportunidade. Vai ter muita oportunidade. Forte Só que tem que trabalhar, você falou. Não dá para ficar esperando o outro. A gente vai ter que pôr a mão na massa, né? Não é isso? Forte oscilação da bolsa. Eu, por exemplo, já estou fazendo. Tá meu cofrinho aqui. Eu já vou quebrar o porquinho, porque eu vou comprar um monte de ação em julho. Porque vai ter uma. É verdade, vai ser excelente para quem souber investir. Essa área de oscilação vai ser boa. Sim. Vai ter a economia melhora. No segundo semestre, a economia melhora bastante. E vai ser um ano, imagina, consolidação de realização de sonhos. É uma coisa fantástica. Quer dizer, o Saturno trazendo pé no chão. É claro, eu até falei, por exemplo, sagitarianos, vai ser um ano de grandes oportunidades para sagitarianos, virginianos, vai ser um ano de muita sorte para os virginianos também, já dando uma palhinha. Então, a entrada, uma repensar de coletividade, o desenvolvimento tecnológico, eu acho que vai ser um ano maravilhoso. Olha o nosso professor entrando aí, prestigiando a live. O Robson, que a gente ama. Gratidão. Ed, até para falar assim, boa notícia, né? Pode ficar tranquilo. Fala, Marcos, desculpa. O pessoal me perguntou na última live, alguém tocou nesse assunto, Marcos, e guerra, essas coisas. Gente, a gente não tem como saber o que se passa na cabeça dos líderes, mas o número 7, ele é mais para paz do que para guerra, tá? É um número muito retirado, a tendência é esfriar muitos ânimos nesse sentido. E o Vladimir Putin, ele é uma pessoa que tem alto número 7 no mapa dele. Então é uma das pessoas aí, né, que eu citei de exemplo, que vai ficar muito balançada de acordo com a numerologia no ano que vem, tá? Então ele vai, talvez coloque mais a mão na consciência, mas enfim, o 7 ele é um número não reativo, ele é um número que
que se inclina mais para buscar a paz, né? Então, nesse sentido, o ano ele pode virar os placares, tá E bom? outra, De acordo com a numerologia. Marcos, você, Oi? você fez lá o mapa do Putin, né? Houve um burburinho aí, não obviamente confirmado, de que ele estaria, inclusive, tratando algum tipo de doença, mas obviamente que ele não vai admitir, porque ele perde Interessante, né? poder, né? Interessante, pode ser, né? E o número 7, né? No mapa das pessoas que tem muito número 7, ele pode trazer muito esse desequilíbrio psíquico que afeta o corpo da pessoa. Então, assim, uma pessoa que se guia pelo poder e que ela começa, né, a ir para o lado negativo do número 7, isso vai com certeza se refletir no corpo. É bem interessante essa parte aí da numerologia aqui, olha. Eu não, exatamente o ano pessoal dele agora eu não lembro. Eu sei que ele é do dia 7, mas eu não lembro o mês Perfeito. agora. Mas vai ser um ano muito significativo para ele aí. Sim, sim, sim. E que mais, Ricardo? Não, já falei demais, né? Tem que... O Ricardo, quando fala, ele deslancha, né? Ah, mas tá ótimo, olha como é rica, né, a astrologia. O Muito. Ricardo falando aí, tem muitas coisas, né? Na numerologia a gente vê o número ali, ele é mais assim, mais enxuto, né? Mas a gente tem os meses aí também, né? Ele falou do mês de julho. O mês de julho vai ser o mês universal 5. O 5 é um número mercantil. Isso também tem a ver com numerologia, né? É um mês aí de compra, de venda, de oscilação, de expansão. Então é um mês interessante aí dentro do ano de 2023, especialmente para essa área de especulação mesmo. É bem curiosa essa similaridade aí Não, e tem uma dos outra coisa que meses. eu acho que é legal a gente falar, que tanto na numerologia quanto na astrologia, ou em qualquer tipo de previsão, a gente fala do geral, do coletivo, e tem um individual dentro do seu É. coletivo, né? Claro, A gente pode lembrar sim, da Panda, né? Que muita gente perdeu e se ferrou, mas muita gente se deu muito bem, porque ela estava vivendo um outro momento da vida dela dentro desse coletivo, e o trabalho ou a função dela, ou, enfim, tem gente que ganhou muito dinheiro, porque a função, a carreira dela, por exemplo, o boom nos deliveries, né? É. Quantas empresas ficaram... eu dava aula presencial, agora é tudo online, né? Mudou para todo mundo, né? Então, dentro do sim. coletivo, tem a sua vida individual que você vai transformar de acordo até com as tuas escolhas, né? Porque tem a questão da escolha também, né? Eu acho o Robson, querido, entrou aí, ele sempre diz, eu acho que eu acho é uma lição de vida quando ele fala que olhar a astrologia é você entender o fluxo da vida e seguir esse fluxo da vida. Tem momentos que o céu está tenso, você vai evitar de fazer algumas coisas. Tem momento que o céu está favorável, você aproveita e segue, justamente não vai contra, né? Você usa os ventos a favor e segue adiante. É, é óbvio que tem momentos tensos que foram para algum, muito mais tensos para uns, se você se lembra, né? Para mim, foi um ano dentro da astrologia kármica muito complicado, mas foi um ano que dentro da astrologia kármica me abriu, foi um ano que me abriu muitas oportunidades, justamente porque me tirou da área de conforto. Então, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, que desgraça, né? Que nem, ai, vai ser... Não, determinada... Eu sempre encaro o seguinte, trânsitos tensos, eles existem para nos obrigar a desenvolver potencialidades e habilidades que estão presentes dentro do nosso mapa. Eles dão movimento para o nosso mapa para a gente poder cumprir, né, o nosso mapa de um jeito ou de outro. E aí, é claro que quando você aprendeu a sua lição, que nem quando você aprendeu a lidar bem com o teu Saturno, pode passar o trânsito que for no teu Saturno, que você sabe lidar bem, você não, aquilo não vai te afetar como te afetou por um segundo, né, um segundo retorno de Saturno. Se você soube fazer a tua lição de casa, você sabe tirar aquilo de letra. Ao contrário, você colhe os louros. Exatamente.
Se você já está estruturado, ele não vai exigir nada de você. Ele só vai dar o tique. Muito bem, né? Tapinha nas costas. Parabéns, continua, né? Então assim, quando você desenvolve, não, porque amanhã, né, tem um trânsito tenso entre Lua, oposição a Júpiter. Mas se você é uma pessoa que já consegue ter um mínimo de eixo, e sabe, o problema do exagero não vai sair prometendo nada, sabe? Não abre a boca antes de pensar muito bem, sabe? Parametrar bem a tua fé. Quer dizer, você pode ter uma lua em oposição, um trânsito de uma lua em oposição a Júpiter, que isso não vai te afetar tanto na medida em que você tem autoconhecimento, você tem autodomínio, você consegue entender bem, né? O problema é que as pessoas não estão nem no centro e as pessoas não aprendem com erro. Eu repito isso todo dia no meu programa, né? Aquela palavra de Stephen Covey. O Stephen Covey fala assim, você tem 20 anos de experiência. Peraí, você tem 20 anos de experiência ou você tem 20? Você repete a mesma experiência durante 20 anos. Né? É diferente, né? É bem diferente. É a diferença daquele cara que ficou 20 anos carimbando do mesmo jeito e aquele cara que aproveitou esses 20 anos para estudar e melhorar e se especializar naquela área, né? Shirley, olha, astrologicamente, ano que vem é um ano muito tenso ainda político, o Brasil. Mas, de toda maneira, tudo leva a crer que essa tensão vai se diluindo, tá? Se diluindo. E é interessante porque até por uma questão o Robson sempre fala, né, de não olhar e não falar publicamente de mapas, né? Mas eu fiquei muito curioso com o mapa do Geraldo Alckmin. E ele tem um grande protagonismo, né? Ele terá um grande protagonismo nesse governo. E aí, eu vou repetir a palavra de um jornalista, que nunca um picolé de chuchu é tão importante, será tão importante como ponderação, como um elemento para dar estabilidade, dar uma né? estabilidade e de conseguir botar porque Panos realmente quentes. criar pontes de diálogos. Então, as pessoas estão fazendo, eu acho, assim, eu não estou puxando de um lado para o outro, mas esse Saturno, né? O Saturno está passando no ascendente, está passando agora, acho que no ascendente, né? Do Brasil. No ascendente, isso, A última vez foi em 93 também, né? Quando teve, inclusive, que em 94 deu estabilizada no plano real, né? Mas em 93 foi quando, inclusive, teve aquela situação de vamos pensar, lembra? Teve plebiscito, vamos votar presidencialismo, parlamentarismo, então voltou tanto, você vê como é que volta a discussão no novo ano, né? Vai fazer o quê? Vamos, né? Então, mas depois o mapa vem aí de uma situação mais estável, sim, para o Brasil, embora, sim, exista aí tensões políticas, principalmente no mês de maio, né? E lembrando que tem aí uns eclipses que pegam, inclusive, né, alguns pontos importantes políticos no ano que vem. Legal, legal.